Olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Literalize. O podcast que explora a questão da literatura e o impacto dela na nossa vida. Hoje nós convidamos você para um mergulho profundo, um hábito que transforma o cérebro, molda a nossa sociedade e melhora a nossa qualidade de vida, que é a leitura. Eu sou Valdinei e nesse episódio nós vamos tratar desse tema com você. Não é isso, Jean? Certo. Nós trazemos aqui algumas das melhores dicas que preparamos para vocês de como criar o hábito de leitura, como trazer a leitura para a sua vida e como ser um amigo dos livros, como ser um amigo desse procedimento de leitura, de informação e como tudo isso pode ser construído na nossa vida. Não é algo que simplesmente algumas pessoas são e outras não, mas é algo que todo mundo pode alcançar. Basta ter os meios certos e escolher os caminhos certos para isso. Eu acho que para começar, nada melhor do que ler um trecho do que nos faz nos envolver tanto com a leitura e com a literatura, a ponto dela se tornar algo extremamente importante e que muda até a rotina das pessoas. Literatura é remédio e resistência. Remédio, claro, pois tenta nos restituir a saúde da reflexão e nos retirar da melancolia da irrelevância, da banalidade do ser, da falta de sentido e de pensamentos que se tornaram gêmeos do cotidiano líquido contemporâneo. Literatura de alto padrão e bem lida é um combate à infecção grave do nosso mundo doente e violento. Literatura é uma resistência. Cada leitor ergue sua La Rochelle contra o arbítrio do senso comum. Na era das platitudes absolutas, Dante lembra que ler é um ato revolucionário. Nazistas queimaram livros com a consciência do poder de um bom texto contra a barbárie que propunham. Dante quer que o livro seja preservado e queime a consciência dos leitores com o fogo libertador da consciência. Livros, quando não queimados por ditadores, incendeiam leitores. E se assim é, como que isso se dá? Como que esse hábito de leitura se cria? Como isso se torna algo que incendeia pessoas? A leitura, na realidade, ela deve ser considerada como um alimento. A gente precisa, por exemplo, se alimentar, porque senão os nossos órgãos, eles não conseguem se manter vivos. E da mesma forma, a leitura é para o nosso cérebro também o alimento. Na medida em que a gente vai lendo, a gente vai desenvolvendo áreas do nosso cérebro que vão também melhorando a nossa qualidade, por exemplo, de ter o senso crítico diante de algumas situações, de ter uma vida mais organizada, de sentir, inclusive, maior prazer naquilo que nós estamos fazendo. Então, o hábito da leitura, conforme, né, a pesquisa que foi feita dos retratos de leitura do Brasil em 2024, trouxe um dado, né, muito preocupante, que apenas 47% dos brasileiros eles são considerados leitores, ou seja, eles leram pelo menos um livro ou parte de um livro num período de 3 meses. Hoje, quando você vai pensar sobre leitura, a leitura hoje ela não se restringe apenas ao meio físico, mas você também encontra ela, por exemplo, nos meios digitais. E por que que a leitura é tão importante, né, Jean, na nossa vida? Exatamente. A Carla trouxe pra gente que a leitura pode ser incendiária para aqueles que têm o contato com ela. Mas de que forma isso acontece e por que tantas pessoas dizem querer ler mais, mas não conseguem? Então eu trago esse questionamento para a gente debater hoje. Como que alguém que tem o desejo de ser incendiado pela leitura, ou mesmo não o desejo, mas a curiosidade, porque vê tanta gente falando, como que alguém que tem esse desejo pode ter esse primeiro contato com a leitura? Para começar, eu acho que a gente tem que dar alguns passos atrás e lembrar que ler não é natural, não é algo biológico para o ser humano, certo? Ele vai ser, é um hábito que vai ser construído socialmente. Então, antes de você desenvolver as tuas técnicas de leitura, antes de criar o hábito de leitura, é preciso contexto.
contexto para que isso se desenvolva. Então, a leitura, ela é algo muito complexo, é algo que o ser humano desenvolveu de muita complexidade no cérebro, porque ela vai depender da cultura em que você está, depender do contexto do dia a dia e depender da formação do indivíduo, da formação do ser, né? Por isso é que ela é considerada uma das ações mais complexas do cérebro. É interessante pensar que a leitura ela também varia quando eu falo de cultura ali é porque ela varia, né, de cultura para cultura. Aí a gente pensa assim, os orientais eles leem mais e conseguem gravar melhor do que nós. Existe um fator interessante para que isso seja uma verdade. Consta que como eles trabalham com caracteres em forma de desenhos, que são verdadeiros desenhos, então o cérebro ele grava por memória associativa visual. E aí isso desenvolve uma memória mais profunda, porque as letras são mais complexas e acabam desenvolvendo uma capacidade de hábito de leitura maior por conta disso. Mas o hábito de leitura ele pode ser colocado, criado em qualquer cérebro humano. Sabe que é interessante você ter falado essa diferença cultural entre a aquisição do hábito de leitura? Porque eu estava estudando recentemente a questão das linguagens e dos idiomas especificamente, de como o hábito de leitura pode se diferenciar de um idioma para o outro. E aqueles idiomas que têm os sons das palavras mais aproximados à forma de escrita, acaba sendo mais fácil adquirir o hábito de leitura, porque a leitura se torna mais fácil, porque quando você lê uma palavra ela vai ter o mesmo som que você está lendo. Como, por exemplo, o espanhol e até mesmo o português. Agora, outras línguas, como, por exemplo, as línguas germânicas, finlandesas e até mesmo o próprio inglês, em que o som das letras não corresponde, o som da palavra não corresponde exatamente à maneira que ela é escrita, o cérebro exige um esforço maior para a compreensão. Então, às vezes, fica um pouco mais cansativo para o cérebro processar a leitura nessas línguas que não correspondem exatamente à pronúncia e à grafia da palavra. Então, é muito cultural este hábito, toda essa construção ao redor dele. E é muito interessante também nós pensarmos que ler é muito mais do que decodificar letras e sinais gráficos, né? A leitura por si só, ela é um processo complexo de interação onde nós atribuímos significado ao texto a partir da nossa própria visão de mundo. Por exemplo, se nós pegarmos esse livro aqui do Lucy Ferry, A Revolução Transhumanista, se duas pessoas lerem o mesmo livro, pode ter certeza. O que nós vamos ver diante do resultado disso? Nós vamos ter uma visão diferente sobre a mesma escrita. Por quê? Porque ler, ela ultrapassa a decodificação das palavras. Ela passa a ser o quê? Nós colocamos também o nosso significado, a nossa história, a nossa transformação dentro dessa situação. Uma das coisas também bem interessantes, nós temos dois teóricos na educação muito famosos, chamado Piaget e Vygotsky, e uma das coisas que eles falam é justamente essa questão da interação. A partir do momento que você tem a interação, você também muda a parte da leitura. Por exemplo, a mãe que lê para o seu filho, ela está passando o ensinamento. Agora, a mãe que lê e durante a leitura ela começa a fazer algumas perguntas, ela começa a indagar aquela criança acerca daquilo que ela está lendo, além da criança aprender a ler, a criança também vai refletir sobre aquilo que está lendo. E esse é o objetivo da leitura. A leitura não é simplesmente nós lermos aquilo que o autor escreveu e paramos por aí. Não, a leitura ela tem que provocar em nós o quê? Ela tem que provocar uma reação, ela tem que provocar uma reflexão. É como se você tivesse refletindo alguma coisa de acordo com aquilo que vai te encontrar, com aquela palavra vai te encontrar, ela vai mudar a tua maneira de ser muitas vezes. Isso. E pensar assim que às vezes tem pessoas que têm essa influência, né? Tem pais, tem professores que vê lendo, que estão fazendo essas interações de perguntar, de questionar, e no entanto a pessoa não lê. E é aí que sim, agora entra a questão biológica, né? Porque embora ela não seja um hábito desenvolvido ou criado biologicamente, ela acaba influenciando biologicamente no seguinte sentido. Se você fizer da leitura algo constante e rotineiro,
o seu cérebro assimila isso como um hábito. E ele vai querer reproduzir isso sempre no mesmo horário, sempre nas mesmas situações, nos mesmos ambientes. Isso se torna estudado pela cronobiologia, né? Que coloca todos os aspectos, assim, por exemplo, nós acordarmos quando a gente sente a presença da luz, né? E isso é cronobiológico, então são movimentos que a gente faz sem perceber, acompanhando aspectos biológicos. E a leitura, a gente pode transformar ela nisso a partir do momento que a leitura é sempre feita no mesmo horário. Ela vai desencadear no cérebro um gatilho muito semelhante ao da comida, ao da fome. Que daí todos os dias, na hora que você come, mesmo que não tenha comida perto, você sente fome, você lembra da comida, você lembra do cheiro. Às vezes até sente o cheiro mesmo sem ter esse cheiro no ambiente. E uma pessoa que lê bastante, naquele horário que ela costuma ler, se, por exemplo, ela tiver um jogo de futebol, um jogo de vôlei naquele dia e não está lendo, ela vai lembrar do livro, ela vai lembrar do momento de leitura, porque ela já assimilou isso cronobiologicamente, ela trouxe para a cronobiologia dela. É o cérebro pedindo pelo alimento dele, né? É muito importante a gente colocar este horário, este momento da leitura. E eu mesmo, foi uma das formas que eu me adaptei à leitura e criei o hábito, foi colocando um momento específico para a leitura. Antes de dormir é a hora de ler, independente do que eu estou fazendo ou de como está sendo o meu dia. E é exatamente isso que a Carla falou. O cérebro pede, o seu corpo pede. É como a vontade de ir ao banheiro, se você tem uma agenda mais controlada, ou de comer alguma coisa. E é funcional. É incrível ver como pequenas mudanças nos nossos hábitos constroem aquilo que a gente quer, o nosso objetivo final. Já trazendo uma questão que o Valdinei comentou anteriormente, da importância da leitura não apenas como decodificação de palavras, mas sim numa questão interpretativa e de construção de pensamentos, gostaria de trazer um pouco essa ideia da importância da leitura na vida cotidiana. Qual que é a importância na construção do nosso pensamento da leitura? Muitas vezes eu sou questionado, principalmente por alunos, quando falando sobre assuntos de literatura, né? Qual a importância de eu ler um livro? Qual a importância de eu conseguir entender essa história? Este autor que usa palavras tão complexas em seu método de escrita, para que eu preciso entender isso? São vários os fatores, mas eu quero abordar um aqui especificamente, que é a interpretação de textos, que é um déficit que a gente tem muito grande hoje não vou especificar em uma geração, mas nas pessoas de forma geral, de gerações mais novas até um pouco mais antigas, que é a capacidade de interpretação de texto, de você ler uma informação e você ir além do que está apenas codificado em palavras, mas você entender o contexto, a situação, o momento, as palavras da maneira que estão dispostas, muitas vezes passam mensagens específicas a isso. E é na literatura, é lendo livro complexo, é tendo contato com uma linguagem diferente da que você usa coloquialmente, que você vai desenvolvendo essa capacidade interpretativa, de entender textos, de entender falas, de entender frases que são ditas, de entender que muitas vezes uma frase fora de contexto, ela carece do seu significado essencial porque o contexto é extremamente importante para a aquisição da informação em si. Então, a leitura, né, como já comentado por nós anteriormente, ela vai muito além de aprender histórias novas ou só um hábito, mas ela vai na construção do nosso ser como pessoas críticas e como pessoas interpretativas, que têm a capacidade de raciocinar, de digerir informações e, é claro, de desenvolver um pensamento a respeito daquilo, né? E é claro, né, Jean, é importante também a gente fazer uma análise sobre o processo também de alfabetização, o processo de letramento, que hoje, por exemplo, nós temos uma revolução na questão do ensinamento sobre a leitura. Por exemplo, esse livro aqui, ele é de 1979, O Barquinho Amarelo. Muitas pessoas foram alfabetizadas e aprenderam a ler através desse livro. Por quê? Porque era o livro que existia à época, os estudos que nós tínhamos à época não eram estudos tão aprofundados. Hoje, por exemplo, uma professora de educação infantil, ela já começa desde o berçário
já incentivar as crianças na questão da leitura. Ao modo dela, ela já começa a estimular. Porque a leitura em si, ela não é basicamente a gente olhar o texto e a gente ler o texto. Ela estimula toda a questão do cérebro. E, por exemplo, isso é de extrema importância. A forma como nós lemos ou o que nós lemos vai refletir muito aquilo que nós vamos aprender e aquilo que nós nos tornarmos. E é muito correto uma afirmação que diz o seguinte: quem lê melhor, escreve melhor, se comunica melhor, ele tem uma maior facilidade em ser mais crítico em relação a muitas situações. Por quê? Porque o nosso cérebro ele precisa se desenvolver. E cada vez, por exemplo, que eu paro para fazer a leitura de um livro e eu faço a leitura de forma organizada, né, conforme nós vamos colocar aqui, isso vai me trazer mais conhecimento. Não é verdade, Carla? Sim, e a leitura, nesse aspecto de trazer mais conhecimento, ela é absolutamente profunda e a gente está falando da importância da leitura. Eu diria que ela é imprescindível para o ser humano que se pretende continuar em processo de desenvolvimento, como é o do século XXI, largar um pouquinho o processo de scrolling de tela e focar na leitura faz com que você tenha, eu percebo assim, eu vou ter que citar um assunto que eu gosto muito de falar, eu acho que as pessoas elas desenvolvem repertório e argumentação. Então, em qualquer discussão, em qualquer contexto, em qualquer debate, essa pessoa tem um arcabouço de vocabulário, informação e conhecimento para usar, sem a necessidade do grito, da baixaria. Ela se impõe pela fala e pela forma como ela se expressa. E é esse poder, que é disso que eu quero falar, quem dá é a leitura e são os livros. Eu gosto muito, não sei se por influência da filosofia, mas da ciência política também, é um assunto que me interessa bastante, falar do poder, falar da retórica e falar da tua capacidade, teu processo de tomar espaço, né, nas discussões. Segundo Simone de Beauvoir e também o Francis Bacon, quando ele fala que o conhecimento é poder, no livro O Progresso do Conhecimento, segundo eles dois, a pessoa que tem a habilidade de trazer aquilo que ela sabe, que ela conhece para o seu dia a dia, é uma pessoa que carrega poder. A frase do Francis Bacon é perfeita em si, né? O conhecimento é em si mesmo um poder, é a frase dele. E esse conhecimento de onde a gente traz? Traz do mundo, obviamente, das nossas vivências, mas em especial das nossas leituras, da nossa construção de argumento, da nossa construção de repertório através da leitura. Sim, e claro, né, Carla, é importante também a gente frisar que é necessário também a gente ler diversos autores com temas, inclusive, que trabalham o mesmo tema, mas de forma diferente, para também a gente não cair na questão da doutrinação, né? Uhum. Por exemplo, a gente precisa ver os opostos, a gente precisa ter essa leitura de mundo mais ampla para a gente também não se resumir, por exemplo, numa redoma de vidro e acreditar que aquilo lá é a única verdade, né? Sim. Eu entendo que essas questões elas são extremamente importantes, porque isso vai nos levar o quê? Isso vai nos levar a um conhecimento mais amplo e a gente vai aprender. Por isso que a questão da leitura, por exemplo, em sala de aula com os professores. Por que é importante o professor apresentar diversas fontes de leitura para os seus alunos? Seja jornais, seja livros, diversos livros, seja também os artigos que são extremamente importantes. Por que é importante todo esse repertório? Porque na medida em que você vai trazendo esse repertório, os seus alunos, eles vão tendo gosto, talvez, por um ou outro tipo de leitura, mas eles vão aprender que existem diversos pontos a serem falados e a serem discutidos, e eles aprendem também a ser críticos. Isso. Né? E isso é extremamente importante. É um dos temas, por exemplo, que a gente já vai trazer nos próximos episódios, é que não existem, que a gente já falou no último episódio, não existem livros proibidos. Existem livros,
né? E esses livros, eles vão se adaptar a todos os tipos de pessoa. Por exemplo, existem muitas pessoas que gostam de ler livros de romance, né? Isso está tudo certo. Existem pessoas, por exemplo, que gostam de livro de autoajuda, isso também está correto. Existem pessoas, por exemplo, que gostam de mangá e está tudo perfeito. Existem pessoas, por exemplo, que gostam de leitura de gibi, o famoso e velho gibi, leituras em quadrinhos. Então, tudo isso é extremamente importante, porque a leitura ela precisa ser diversificada também. Se a gente quer aprender coisas diferentes, a gente precisa ler autores diferentes. Isso é muito importante. Eu falo isso por mim também. Porque, por exemplo, teve uma época que eu só lia livro de autoajuda. E eu comecei a me policiar isso. Não está errado em você só ler livro de autoajuda. Mas você precisa ampliar para você aprender mais. Quanto mais contato você tiver com leituras diversificadas, mais você vai aprender. Não é mesmo, Jean? Certo. Eu já gostaria de trazer nesse ponto da diversificação da leitura algo que muitas vezes é abordado como um problema atual. Hoje é muito falado, tanto por nós quanto pelo meio educacional, que há um déficit na leitura, em que os jovens não leem e que as pessoas não querem ler. No entanto, ao realizar uma análise em pesquisas recentes, não é exatamente este o caminho. E aí eu trago aqui como ponto reflexivo para nós. Se pegarmos gerações anteriores, e aí eu falo no sentido humanidade, nós podemos retornar um pouco mais ao passado, a leitura não era acessível a todo mundo. A leitura era algo muito seletivo a pequenas castas da sociedade. A leitura não necessariamente apresentava índices muito mais altos do que hoje. Talvez as pessoas que liam eram diferentes e o material lido poderia ser diferente. No entanto, hoje as pessoas têm muito contato com a leitura, mas o que difere é aonde que elas têm contato com essa leitura e o tipo de conteúdo que é lido. Qual a diferença então entre eu ler um texto, um gibi, um mangá, ou eu ler um texto publicado em uma rede social, ou ler um texto publicado no Instagram? Que voltamos ao nosso assunto inicial da decodificação de palavras. A leitura não é um aglomerado de palavras que vai resultar em apenas uma informação, mas sim uma construção dentro da nossa mente. Então, qual é a diferença da leitura e por que que hoje a leitura parece ser ineficaz, mesmo que os jovens leiam, está todo mundo lendo, lê um post no Instagram, lê um Twitter, lê alguma coisa, lê uma legenda de uma série, um título, uma sinopse, eles leem, mas qual a diferença do conteúdo adicionado e da formação da pessoa na seletividade de uma leitura que realmente venha agregar alguma coisa na pessoa e no futuro dela, né? E Então, sabe, Jean, essa tua fala, ela é muito interessante porque foi realizado um estudo por cientistas, né, da Noruega e da França, que eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, antes de falar sobre o estudo, dizer o seguinte, que aqui nós não queremos abordar de forma negativa a questão da leitura através dos meios digitais. Mas é muito interessante porque esse estudo, que foi conduzido por esse cientista, ele mostrou que o bom e velho papel ele é muito mais eficaz na absorção das informações, inclusive para a memória cronológica da narrativa, do que as telas digitais. Por quê? Porque através do livro impresso, ele fornece pistas sensoriais. A gente não lê somente com os olhos, a gente vai manusear esses livros, a gente vai sentir o cheiro do livro e isso vai ativar diversas áreas do cérebro. Então, se você tiver que escolher entre a leitura na tela e a leitura no livro físico, segundo essa pesquisa, é melhor que você leia o livro físico, porque você vai estar fazendo uma leitura mais completa. Porque o que acontece? A leitura na tela, muitas vezes, a gente só vai rolando, né? E ela nos deixa, muitas vezes, até muito estressados, porque a gente quer acabar rápido aquela leitura, porque você já quer passar para o próximo. E já o livro físico, não. Quando você está fazendo o livro físico, além de você estar relaxando, você também já está desenvolvendo outras áreas do seu cérebro. Então, muitas vezes o livro físico ele é muito mais indicado do que a leitura nas telas. Sim, inclusive essa questão de você falar do livro físico é uma das coisas que influencia bastante no criar hábito de leitura. Porque justamente como tu disse, tu cria uma relação sensorial
com a leitura. Não é só visual, né? Você vai ter a questão tátil, você vai ter o cheiro, você vai ter a visão das letras que mudam, que aumentam. É diferente da tela. É como se fosse para o nosso cérebro, o livro é como se fosse algo pertencente ao momento e a gente, porque você tem que cuidar para não derrubar o livro. Ah, mas se eu tiver com um tablet ou um celular, eu também tenho que cuidar isso. Mas o livro você vira a página, você escreve, anota. Então tem todas essas outras influências também que são sensoriais e que são super importantes. Só fazer uma comparação que é feita muito no âmbito musical, para a gente ver um instrumento musical como uma extensão do corpo da gente, quando estamos produzindo uma música. E o livro acontece da mesma maneira quando a gente adquire esse hábito, que ele se torna uma extensão do nosso corpo, ele se torna parte, porque nós começamos a fazer parte daquela história. Quando nós estamos habituados a uma história, uma leitura, principalmente agora falando desses livros não conceituais, mas que trazem histórias, nós nos encontramos imersos naquele ambiente. Quando você é um leitor assíduo, você não faz uma distinção da sua realidade com a realidade do livro, você passa a ter uma ideia só de realidade enquanto você está lendo. Isso te distancia de problemas e te aproxima de soluções muitas vezes. Então, é muito importante e é muito interessante essa questão mesmo. E a importância da leitura também é que ela te tira daquele ambiente que você vive e ela te transporta para dentro daquilo que o autor está escrevendo, Sim. né? É muito interessante essa vivência e principalmente essa visão da leitura também, porque ela vai fazer o quê? Ela vai nos ensinar a ver outros mundos e a pensar de outras formas. E claro, a gente está falando de hábitos de leitura. Recentemente eu estou lendo aquele livro, Os Hábitos Atômicos, do James Clear. É um livro muito interessante, indico também a todas as pessoas. E o que, que ele diz? Para você criar hábitos, você não começa por grandes coisas, você começa por pequenas coisas, você começa aos poucos, de acordo com o que você vai mudando, automaticamente aquele hábito ele vai se incorporando à sua rotina e daqui a pouquinho, quando você vê, você já conseguiu, né, desenvolver várias maneiras para a leitura. E esse é um tema que a gente quer tratar agora, e é importante, né, Carla, a gente ressaltar que a criação de hábitos de leitura ela é tão importante quanto o hábito de você beber água, quanto o hábito de você dormir, porque ela vai influenciar e vai impactar diretamente na sua saúde. Isso. Eu trabalhei em sala de aula, né, como professora, há mais de 20 anos. Aqui em Pissarras foram quase 20 anos, mas eu já tinha trabalhado antes. E esse é um assunto que, indiferente do conteúdo que eu estivesse falando, eu sempre insisti. Então, eu digo que eu mais ensinei isso do que geografia, sociologia e história, como eu já ensinei também, que é como ler e a importância do hábito de leitura. Então, aí ao longo desses anos, eu fui desenvolvendo e lendo práticas, né, de como que você pode fazer a pessoa criar estes hábitos de leitura. Algumas você encontra fácil na internet que são comuns a todo mundo, mas tem algumas que a gente precisa, como se diz assim, adaptar aos dias atuais, né? Onde nós temos hoje, por exemplo, antigamente se indicava fazer a leitura, os japoneses, inclusive, têm uma técnica de leitura que é por tempo. Você mede o seu tempo de leitura. Só que naquele momento, naquele contexto, dava certo. Na nossa sociedade atual, que é uma sociedade ansiosa, que é uma sociedade que vive em prol do tempo ali, medindo o tempo todo. Onde tempo é dinheiro? E onde tempo é dinheiro, as pessoas ficam mais preocupadas em ver se está acabando o tempo de leitura dela do que concentrada no que está lendo. Então, essa já não é mais uma boa dica, né? Só que a gente ainda vê, né, pessoas na internet dizendo, ai, meça 5 minutos por dia, 10 minutos por dia. E aí vem os neurocientistas, vem os psicólogos, né, dizendo o seguinte, não, isso causa mais ansiedade ainda na pessoa, ainda mais se for alguém que está sendo introduzido na leitura, que está começando, né? Que essa pessoa já não tem o hábito, não tem o costume. Ela vai começar a medir, ela vai se preocupar mais com o tempo de leitura do que com a leitura em si.
Então, a gente tem algumas dicas, né? Por exemplo, assim, começar pequeno. O que que significa isso? Começar aos pouquinhos. Ler um pouquinho só. Só que não um pouquinho de tempo, 5 minutos, 2 minutos. Criar pequenas metas. Eu vou começar lendo 2 páginas do livro. Para um leitor assíduo, uma pessoa que tem já o costume, 2 páginas não significa nada. Porém, para alguém que vai começar e que precisa desenvolver o hábito de leitura, 2 minutos, 2 páginas já é uma boa proporção de leitura, porque ela não vai poder só ler, né, gente? Porque ler por ler, a gente lê qualquer coisa que esteja na nossa frente. Se o objetivo é que você armazene, que você adquira aquele conhecimento, você tem que fugir daquilo que o Jean estava falando antes, que se chama analfabetismo estrutural. Sim. Que é aquela capacidade de ler e juntar letras, todo mundo tem, o brasileiro todo tem. Mas de ler, interpretar e usar o que leu, aí é uma parcela muito pequena da população que consegue, né? E isso está inserido no hábito de leitura, nesse começar pequeno. Por quê? Porque é como um alimento, né, gente? Posso dar um exemplo? Assim, ó, quando eu comecei a comer sushi, eu achei horrível. Eu odiei. Péssimo. Aí eu comi um dia, não. A segunda vez parecia menos ruim. A terceira, menos ruim. Até que hoje eu sou apaixonada por sushi. E a leitura é a mesma coisa. Todo mundo que começa diz: Ah, mas é que eu não gosto, não. Eu não quero. Eu não gostei. Eu não consigo ler. E se você começar de pouquinho em pouquinho, vai criando hábito no seu cérebro para você desenvolver os processos de gosto pela leitura. Exatamente. Já em complemento à ideia do começar pequeno, de você começar com pouco tempo de leitura, ou pouca quantidade de leitura, naquilo que faça sentido dentro da sua realidade, você vai ver que se você não tem o hábito de leitura, é um processo cansativo no início, você vai ler um pouco, seus olhos ficarão cansados, você vai ter dificuldade de processar toda a informação. Então vai devagar, é normal. Se você pensa, nossa, mas eu li 5 páginas e já estou com dificuldade de ler a sexta, saiba que é normal. Todos passam por esse processo. E se você vê alguém lendo um livro de 500 páginas em uma semana, saiba que aquela pessoa passou por um árduo processo de se acostumar e de ter essa habilidade, né? Esse hábito de ler. E muitas vezes é um esforço considerável ler um livro nesse tempo, Posso né? abrir um parêntese? Claro. Ou Pode. existe uma outra situação. Hoje nós temos muito booktokers, né? Que são pessoas que no começo eu achava muito legal os booktokers, porque eu pensei assim, uau, vai levar o livro, a literatura para os jovens. No entanto, eu percebi que muitos, não estou dizendo todos, muitos booktokers medem a leitura e o contato com os livros e o hábito de leitura pelo número de livros e a quantidade de página. Então, tornaram algo muito mais quantitativo do que qualitativo. E aí perde a razão de ser, perde o objetivo. Porque, primeiro, que leitura tem que ser algo aprazível, algo que você goste de fazer, que você sinta vontade no outro dia de novo. Se for algo para ser mensurado, para ser competitivo, não vale a pena. Então, se você vê uma pessoa que lê 500 páginas por dia, ou um livro de 500 páginas em uma semana, como o Jean disse, ou essa pessoa já passou por um processo árduo e tem um bom hábito e você pode construir o seu, ou às vezes é uma pessoa que só simula a situação e que não necessariamente está compreendendo o que está lendo. Porque é importante também a gente refletir sobre aquilo que a gente lê, né? Nós tínhamos uma técnica, Jean e Carla, bem interessante na educação de jovens e adultos, quando eu trabalhava com a classe de alfabetização, porque para a gente iniciar a leitura com esse grupo, a gente fazia o seguinte: nós tínhamos um projeto que era um projeto de músicas. Nós colocávamos primeiro a música para tocar, cantávamos junto com eles essa música e depois nós fazíamos a leitura da letra da música. E através disso a gente trazia a reflexão daquilo que o aluno
via no seu dia a dia. Então, muitas vezes, por exemplo, a gente trabalhava uma música que falava sobre construção. E nós tínhamos pedreiro ali, junto ali com a gente. E isso era muito interessante. Claro, a gente está falando de livros, mas a leitura ela não se limita apenas a livros, né? A gente pode também ler músicas, isso é extremamente importante. É uma das coisas, por exemplo, que eu estava prestando atenção essa semana. Eu estava prestando atenção numa música que recentemente foi lançada pelo Ney Matogrosso e pelo Thiago York, chamado Liberdade ou Solidão. Eu estava analisando essa música e eu comecei a ver também o quanto esse texto ele é profundo e muitas pessoas muitas vezes cantam ela sem refletir, sem pensar. Então isso também é extremamente importante. Isso que a gente está falando aqui, né, Carla? Não importa o quanto você lê, mas o que importa é o que você lê e o que você faz com essa leitura. E principalmente a questão da escrita também. É importante, por isso que o livro físico, muitas vezes, ele favorece muito mais o aprendizado, porque ali você pode riscar, ali você pode anotar, ali você pode sublinhar, enfim, você pode fazer uma infinidade de coisas, né? Agora é importante também a gente dizer que a questão da leitura, a questão dos livros hoje, eles já estão muito mais democráticos, né, Jean? Como era em muitos tempos atrás. Por exemplo, a nossa biblioteca pública aqui de Balneário Pissarras, eles têm um acervo de livros gigantesco e uma situação muito interessante, porque tem muitas obras novas, inclusive. Sim. Ou seja, para você ir numa biblioteca pública, provavelmente na tua cidade deve ter uma também, você não vai pagar nada para ler um livro. Você vai lá, você retira o seu livro, só precisa fazer sua carteirinha, vai lá, retira o seu livro. Você pode levar para sua casa, você tem 7 dias para ler. Se você não leu em 7 dias, você pode ir lá, pode renovar. Enfim, você tem um acervo gigantesco. As nossas escolas, por exemplo, estou falando da nossa realidade aqui de Balneário Pissarras, praticamente todas têm um espaço de biblioteca também, onde os nossos alunos também podem ter acesso a essas leituras. Então, ou seja, hoje a leitura ela está muito mais democrática. E claro, nós falamos aqui do estudo, da leitura do livro, que muitas vezes é mais indicado o livro físico do que o livro digital, mas o próprio MEC, por exemplo, lançou agora o MEC Livros também, que não requer muitas coisas, né, Gia? Não sei se você já viu. Era justamente isso que eu ia falar, Odinei, sobre a questão que, apesar de que a leitura física, do livro físico, ela é, sim, e eu concordo contigo, muito melhor e mais prática no quesito ali, assimilação de conteúdo, a leitura digital não é desqualificada aqui neste momento. E eu digo por experiência própria, alguns dos melhores livros que hoje eu tenho edições de colecionador na minha estante, eu li por primeiro uma versão digital, porque nós temos grandes obras que hoje fazem parte do domínio público, que já eram disponíveis no site do Gov há anos, como é o caso dos grandes livros do Machado de Assis, como o Dom Casmurro, que faz parte do domínio público, como agora foi lançado o novo portal do MEC, com centenas, talvez até milhares de obras de extrema importância que antes não tinha acesso. Então, eu não consigo, na biblioteca da minha cidade não tem um livro físico, na minha escola não tem, eu não consigo comprar, só consigo entrar lá e baixar e ler, é alguma coisa, é algo diferente. Mas eu gostaria de deixar algumas dicas se você é um leitor digital. Se por conveniência ou por necessidade, você opta pela leitura digital. Primeiro, é no celular? Não perturbe ligado o tempo todo durante a leitura. As suas notificações, as suas redes sociais não podem interferir nesse momento, porque vai ser muito mais interessante você assistir um Reels de 30 segundos que tem um caminhão de informações do que você ler uma página de um livro que vai desenrolar uma ideia ali. Então, primeiro de tudo, longe de notificações, ativa o não perturbe do seu celular. Se vai ler no notebook, deixa o celular bem longe de você. Segundo, tem um caderninho para fazer anotações do seu livro. No livro físico, a gente abre o livro, puxa um risquinho ali e faz anotação, cola um post-it se você não gosta de estragar o seu livro, mas no livro digital não tem como. Então tem um caderninho de anotações sobre os livros que eu vou ler. E aí você vai construindo raciocínios, fazendo ligações entre os livros que você já leu. Então, às vezes a gente não tem contato com a forma ideal que desejaríamos.
mas podemos improvisar até que conseguimos. Eu tenho um exemplo de um livro assim que foi A Náusea, de Sartre, que foi um livro que eu li ele em PDF. Sabe aqueles PDFs que não é nem um documento, mas sim um scanner de extrema baixa qualidade, que às vezes eu não conseguia nem enxergar as letras, tinha que presumir o que estava escrito, e mesmo assim foi um dos melhores livros que eu já li da minha vida. Então, apesar de eu concordar em gênero, número e grau que a leitura do livro físico é a mais recomendada, uma não desqualifica a outra, né? Então, gostaria de trazer esses pontos pra gente E isso também. já faz a gente entrar na segunda dica, né? Que nós estávamos dando sobre como criar o hábito de leitura. Sim. Porque a primeira dica foi falar de começar aos pouquinhos. A segunda dica é manter livros por perto. Então, mas se você não tem necessariamente livros por perto, que seja no seu Kindle, que seja no seu celular, né? Essas leituras, porque aí é uma faca de dois gumes, né? Porque sim, se você tiver com a leitura baixada no seu celular ou no seu Kindle, ela vai estar ali junto contigo o tempo todo. O que não quer dizer que é ela que tu vai abrir na hora de ler. Corre-se o risco da tentação das redes sociais, etc., ser maior. Então, mas se você é uma pessoa que tem esse foco e é concentrado, tudo bem que você leve, então, o seu Kindle, o seu celular, mas manter sempre ele ou um livro por perto. E o que eu quero dizer quando eu falo de manter um livro por perto? Eu não sou adepta vou ser bem sincera, do Kindle e nem de baixar livro no celular, porque eu me desconcentro muito fácil. Então, a gente também tem que saber medir até onde vão as nossas limitações, certo? E no meu caso é porque eu realmente não consigo me concentrar. Foram muitos anos lendo no físico, fazendo anotações, e eu digo assim ainda, além de eu tentar, eu até tentei, mas eu prefiro Sim. ler no físico, né? Então, o que eu faço? Onde eu vou, eu carrego o livro que eu estou lendo naquele momento junto comigo. Sempre tem um livro junto. Sempre, sempre, sempre. Aí eu tenho que esperar alguém que está demorando para vir. Leva o livro. Eu tenho meu Pega o livro. livro. Eu vou no médico, eu levo o meu livro. Inclusive, quando a gente vai no médico e leva livro, a gente sente meio alienígena, né? Porque todo mundo tá ali com o seu celular, você puxa seu livro da bolsa, as pessoas olham como que diz assim, ai, tá querendo aparecer, Tá de meu outro Deus. mundo. Aham. Intelectual. Isso. Só que sinto muito, não é fato. O fato é que eu realmente levo, leio e manter os livros por perto, em casa também, né? Dispostos em lugares, em ambientes em que você vá olhar e lembrar da leitura. E essa é uma dica também bem interessante, né, Carla? Porque, por exemplo, assim, ó, a pessoa que tem filhos pequenos, né, o livro ele é um dos melhores presentes que você pode dar para o seu filho. Eu me lembro que o meu filho, quando era pequenininho, hoje já está com 26 anos, mas um dos presentes que a gente mais comprava para ele era livros. Então, desde o início, ao invés dele estar numa tela, ele tinha contato com os livros. Sim. E, claro, ele cresceu, por quê? Porque na maneira, porque a leitura, você não nasce com ela, mas você aprende, né? Ela precisa ser ensinada. E dessa maneira, ele gosta muito de livros. Então, ele é uma pessoa que compra livros, é uma pessoa que lê. E isso é extremamente importante, né? Manter livros por perto. Isso é muito legal, você ter sempre seus livros também. Eu também faço isso, sabe, Carla? Mas eu gosto muito, principalmente quando eu vou no médico, eu já chego com meia hora de antecedência, porque se acontecer alguma coisa eu tô ali. E eu também gosto de levar um livro e gosto de ler também, sabe? Isso é uma coisa que também me faz muito bem. E outra coisa, né, Gia, uma das coisas também bem interessantes que eu estava conversando esses dias com um amigo, grande parte também dessas operadoras de internet, quando você fecha um pacote, por exemplo, elas também te dão direito a um aplicativo chamado Esquilo. Esse aplicativo do Esquilo também, muitas vezes de graça, as pessoas não utilizam. E também tem muitos livros, tem muitos lançamentos ali, e o Esquilo te disponibiliza também um livro por mês. Ou seja, não tem desculpa para que a pessoa não possa ler, né? Se você não tem dinheiro, vai numa biblioteca. Se você tem alguma assinatura,
pode ter certeza que você tem lá uma assinatura de livro digital, vai ler o livro digital. Não importa o que você lê, mas importa que você leia, que você crie esse hábito de leitura, porque daqui a pouquinho o que vai acontecer? Você vai estar falando melhor, você vai estar pensando melhor, você vai estar escrevendo melhor. Quem lê sai muito na frente, cresce muito mais, sabe? Por isso que a importância do hábito de leitura deve ser tanta quanto aquela da gente tomar água todos os dias, né? É extremamente importante. Mas agora eu tenho um questionamento. Vamos lá. Convencemos os nossos queridos ouvintes de que a leitura é importante e mostramos para eles que para começar a ler é importante dedicar um tempo, separar um momento no dia para criar o hábito, para que seu corpo se acostume. Como fazer, começar com poucas páginas, evitar a medição de tempo e sim buscar colocar uma meta em quantidade, focar na qualidade e não apenas no número de páginas ou número de livros que você lê. Mas a partir do momento que eu decidi que eu quero ser um leitor, por qual livro devo começar? Como escolher os primeiros livros? Qual caminho tomar? E aí já é um ponto interessante que a Carla citou os BookTokers, que muitas vezes eles influenciam a leitura de livros que são um pouco distantes da realidade da maioria das pessoas que não têm o contato. Sejam por causa da complexidade ou do número de páginas. Se você começa a ler o primeiro livro da sua vida, um livro de 600 páginas, você vai demorar muito tempo para terminar. Até você chegar no final da história, você já esqueceu o começo. Então você tem que ter essas estratégias na hora de escolher um livro. E qual seria a melhor estratégia para escolher um livro, Carla? A gente colocou na nossa lista, né, que para escolher um livro tem que ser um livro que esteja de acordo, compatível com o momento do leitor. Tem um livro que eu li 2, 3 vezes já, e que na segunda, terceira vez que eu li, ele é fantástico, maravilhoso, mas ele já não causou o mesmo impacto. Por quê? Porque depende do momento de leitura, sim, sabe? Então, ai, gente, desculpa, mas eu sou obrigada a falar. Nada melhor do que você entrar numa biblioteca, numa livraria, sabe? E pegar o livro e folhear e ler, ver se aquele tamanho da letra tá bom para ti, ler atrás para saber se aquela história te cativa, dá uma olhada no sumário para você saber quais são os subtítulos que estão ali, se eles te chamam a atenção. Eu acho que são coisas assim, são pequenos gestos que fazem você se aproximar do livro e tornar ele, sabe assim, meio parte sua, como a gente já havia falado. Eu acho que esse livro é para mim. Eu acho que este livro está conversando comigo. Quem nunca? Vocês são frequentadores de livraria, de biblioteca, então eu falo com o povo que tem essa frequência. Quem de nós nunca teve essa sensação de, nossa, hoje eu tinha que pegar aquele livro. Nossa, aquele livro hoje parece que me chamou quando eu cheguei. São essas coisas assim. Eu acho que essa é uma situação que pode nos levar, nos aproximar da leitura. Eu acredito que muitas vezes um livro a gente não escolhe ele pela capa, mas o livro nos escolhe muitas vezes, né? Já aconteceu isso muito comigo também. Muitas vezes eu comprei livro pela capa, porque eu achei a capa bonita e eu achei que o livro era bom. E muitas vezes o livro não era bom, né? Muitas vezes a arte, talvez, ela é muito chamativa, ela tem um impacto direto na visão, mas o conteúdo do livro em si, ele não era muito bom. Eu hoje, muitas vezes, eu assisto, sim, algumas resenhas de livros que eu vejo pelo YouTube, e de acordo com a resenha, eu vejo se aquilo me chama a atenção ou não. Muitas vezes eu vou numa livraria, eu pego o livro, eu folheio o livro, e eu digo, pô, esse livro aqui é muito bom, esse livro aqui eu quero comprar. E já aconteceu também de eu comprar o livro, começar a leitura, e chegar um determinado momento e desanimar, desistir daquele livro. Porque uma coisa também é certa, né, Jean e Carla? A gente não é obrigado a ler aquilo que não te agrada, aquilo que não te faz bem. Eu acredito que essas escolhas a gente também tem que fazer durante a leitura de um livro. Agora, eu tenho um problema quando, por exemplo, eu gosto muito de um livro. Tá? Quando eu gosto de uma leitura, eu tenho um problema. Eu não quero que aquela leitura acabe.
sabe? Então, assim, eu não vou lendo aquele livro muitas vezes de uma vez só, eu vou lendo por cada página, eu vou lendo aos poucos, eu vou degustando aquele livro. E na medida em que eu vou degustando aquele livro, eu vou aprendendo. Quando aquele livro termina, é como se eu tivesse tido um relacionamento e aquele relacionamento acabou. Aí eu passo para o próximo e elejo o próximo e continuo lendo. E se por acaso esse próximo você não gostar, porque aquele era muito bom, aí você vai tentar outro Eu e escolho você outro. não gostar, porque aquele era muito bom. O nome disso é ressaca Eu ia literária. falar isso. E eu vivo Ressaca em uma ressaca literária. literária atrás da outra, Eu porque também. é Puxa muito vida. comum. Por É, isso que daí, sabe como que eu faço? Eu vou dar, não é uma Aham, dica, mas eu vou dizer como funciona comigo. sim. Porque geralmente quando eu leio livros muito bons, e ultimamente eu tenho lido uma sequência de livros muito bons, me dá a tal da ressaca literária. Então o que que eu faço? Eu alterno livros de áreas e assuntos de interesse muito diferentes, Variados. porque aí eu não tenho nenhuma intenção e não acontece a tal da comparação. Entende? Para eu dizer, ah, mas esse não é tão bom quanto. Então, se eu estava lendo um livro de literatura que era mais romance, assim, eu vou mudar para um livro técnico de sociologia. E assim eu vou fazendo eu vou intercalando para que um não me cause cansaço do outro, assim, né? E é claro, né, Carla, se eu pego um livro, A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, e pego um outro livro, A Odisseia de Homero, eu não posso comparar os dois autores. São livros totalmente diferentes, Isso. né? É. Eles vão falar sobre coisas diferentes. Então os dois livros são excelentes, mas muitas vezes é o que acontece com a gente, essa questão da ressaca literária. Mas independente disso, o importante é a gente não parar de ler, né, Jean? exatamente. Isso que é importante. E é por isso que aqui no podcast a gente também tem uma parte que a gente fala também sobre a questão das dicas de leituras, né? Que é extremamente importante. Que é aquilo que a gente vai indicar para as pessoas. E é claro, para mim, esses livros foram excelentes. Mas muitas vezes para a pessoa ela não vai se agradar. Mas ela vai ter que descobrir, né, o gosto dela pela leitura. Né? Exatamente. Isso é extremamente importante. Sobre, ainda para finalizar, sobre como encontrar o livro para eu começar, eu gostaria de trazer dois pontos. Um já abordado pelo Valdinei anteriormente, que é a busca por resenhas, por vídeos de resenha no Sim. YouTube. A gente tem ótimos YouTubers fazendo resenhas bem coerentes sobre livros. Então, vi determinado título, gostei da capa, quero saber mais? Assiste uma resenha. Não tem problema. A maioria dos vídeos evita contar pontos muito importantes da história, então Sim. não estragará a sua experiência de leitura. E é muito bom porque evita que você desanime do livro ou tenha surpresas desagradáveis. E a segunda dica eu tenho para você que é jovem e que ainda tem contato com os seus professores, sejam eles universitários ou sejam eles da escola. Escolha seu professor favorito, vai e peça uma indicação de livro para ele. Eu tenho certeza que ele E vai eu tenho uma identificar seu terceira perfil. dica. Se na sua cidade tiver uma biblioteca com uma bibliotecária, se na sua cidade tiver uma livraria com uma livreira ou um livreiro, uma pessoa que entende dos livros que estão ali, também é legal pedir dica. Já aconteceu várias vezes de chegar pessoas aqui, eu perguntar que tipo de livro você procura. Não sei. O que você gosta de ler? Também não sei. O que você está sentindo hoje? Ai, eu queria ler, mas eu não ando lendo, porque agora eu acho que eu não me concentro direito. Eu sei exatamente o tipo de livro que vai ter uma leitura não tão densa. Não vou entregar um Os Miseráveis, Trabalhadores do Mar, para essa pessoa ler, porque ela não vai conseguir. Então eu vou entregar um Paulo Coelho, que é uma literatura leve, fluida, sem muita profundidade, mas que é gostosa porque cativa. E aí você falar com pessoas também nesses ambientes que entendam dos livros e da literatura já é uma outra situação bem gostosa também. Então vocês já sabem, né, gente? Se não sabem qual livro escolher para ler, vocês vêm aqui na Tá? Atena que a Carla sabe exatamente a melhor dica, a melhor, mais adequada para o que você precisa. Eu É só vir posso aqui que não tem ajudar, né? problema. E é importante, né, Carla, dizer também que é importante a busca também. Muitas vezes um livro novo ele tem um valor agregado, né? Mas é importante também buscar livros em sebos, né? Que são livros excelentes, com qualidades excelentes e com preços também muito acessíveis, né?
E muitas vezes o que importa não é se o livro é novo ou se o livro já está usado. O que importa vai ser a leitura que você vai fazer a partir daquele livro. E é por isso que a Atena aqui, ela tem também, né, já fazendo o merchan da Atena, Pois é. ela tem também muitos livros de sebo aqui, livros excelentes, que também vão servir, né, para a sua leitura. Você vai se agradar também com a sua leitura. Então, assim, ó, a importância da leitura, como nós falamos aqui, ela é necessária no nosso dia a dia. E em homenagem, né, a esse episódio, a minha indicação de leitura é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Esse livro aqui fala de uma mulher, de uma autora, uma escritora, que esteve na escola apenas por 2 anos, ou seja, ela aprendeu a ler na vida. E sabe o que ela fazia? Sabe como é que ela escreveu esse livro aqui, Jean e Carla? Ela escreveu da seguinte forma: ela sempre carregava um papelzinho, uma caneta, e aonde ela ia escrevendo o diário dela. Ela lia tudo que tinha direito. Ela ia catar papel, ela lia uma revista, tinha um livro, ela pegava. E o que ela escreveu nesse quarto de despejo? Ela escreveu o diário da vida dela, que é o Diário de uma Favelada. Esse livro aqui, ele foi escrito entre 1950 e 1967, se eu não me engano. Tá? Ele foi escrito, 20 diários se transformaram nesse livro. E ela narra aqui a vida dela. Esse livro aqui ele foi traduzido em 13 idiomas, ou seja, é uma excelente dica de leitura para você que quer ver qual é a realidade de uma pessoa. O segundo livro também que eu vou indicar é esse livro aqui, O Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã é um livro muito interessante, por quê? Porque ele te ajuda a criar hábitos. Tá? Isso é de extrema necessidade, porque a gente só vai mudar a nossa realidade quando a gente muda os nossos hábitos. Isso é fato. Claro que o livro indica que você deve acordar às 5 horas da manhã e ter 1 hora, por exemplo, de atividades. Ele cita aqui 6 atividades que você precisa ter, como meditação, leitura, esporte, tá? Escrita. E tem mais 2 que eu não estou me recordando agora. Mas esse livro aqui é extremamente importante. Inclusive a Atena aqui, ela disponibiliza esse livro aqui para você. Então minhas 2 dicas de hoje é O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, e O Milagre da Manhã, para você que quer criar hábitos de leitura. E você, Carla? Bom, a dica de livro que eu vou dar hoje tem relação com o nosso podcast, porque foi um dos livros que eu usei para também me basear nele, que é o livro A Literatura como Remédio, os Clássicos e a Saúde da Alma, do professor Dante Gallian, onde ele conta nesse livro, ele escreve nesse livro, sobre como ele começou a criar clubes de leitura e como ele fez para alunos da USP, por exemplo, de medicina, de engenharia, se relacionarem com literatura. Porque muitos falavam da literatura como algo distante, como algo de quem tem pouca coisa para fazer, e ele foi levando esses alunos, né, tanto de mestrado, doutorado, os próprios alunos do curso de graduação, a entender o quanto a literatura ela trabalha muito com o nosso cérebro e o quanto ela é importantíssima. Então, a literatura como um remédio, que é o título do livro e que é o livro que eu indico hoje. Hoje, a minha dica de leitura, ela é provocativa e convidativa. Trago para vocês como indicação a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso grandíssimo Machado de Assis. Hoje eu trago um dos grandes clássicos, se não o maior clássico da literatura brasileira, muito provavelmente do maior escritor da literatura brasileira, nosso grande Machado de Assis. Vos convido a fazer essa leitura e participar do clube de leitura dos clássicos da literatura brasileira aqui na Atena, na primeira sexta-feira de todo mês às 19 horas, com degustação de café especial. O primeiro livro do grupo será Memórias Póstumas de Brás Cubas. Se você se interessou pela leitura, se você gosta dos clássicos brasileiros, venha participar. Eu tenho certeza que você terá uma conversa que agregará em muito no seu acervo cultural, na sua formação de laços e amizades, e venha conhecer esse ambiente maravilhoso que é a Atena Livraria Biofílica também. E claro, né, Carla, a gente também gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando
o podcast Literalize, dizer que é muito importante também o feedback que as pessoas estão passando, dizendo que a gente está muito feliz com a nossa primeira produção, nosso primeiro episódio, dizer que nós estamos no Spotify, nós estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Facebook. Você que tem aquele hábito de compartilhar coisas legais, você que gosta de trazer, por exemplo, para o seu grupo da família, para o seu grupo de amigos, para o seu grupo de escola, conteúdos relevantes, a gente gostaria que você compartilhasse lá o nosso podcast. Lembrando que o podcast Literalize, ele é um patrocínio de Atena Livraria Biofílica, que é o espaço maravilhoso que nós estamos aqui, e também da Escola de Inglês, que você também pode acessar. Você quer aprender a falar inglês? Entra lá, né? Exatamente. A Escola de Aulas Particulares Lead Up English oferece aulas de inglês 100% online, particulares e personalizadas para vocês. Vocês conseguem encontrar a gente no Instagram, tem o nosso website e você consegue conversar comigo lá direto pelo WhatsApp também. Então, vai lá conferir se você tem interesse em aprender um novo idioma e agregar no seu conhecimento e também no seu currículo profissional. Eu agradeço muito pela oportunidade da gente estar fazendo Literalize aqui na Atena, que é um espaço que quis agregar e que vocês dois são pessoas que agregaram muito, é maravilhoso estar fazendo. Eu também gostei muito do retorno das pessoas, estou achando bem interessante. E vamos fazendo, seguindo, para que a gente possa alcançar mais pessoas, levando a leitura e a literatura, para que as pessoas saiam da mesmice, né? E que elas consigam cada vez mais profundidade de fala e capacidade de debate e discussão. Muito grata.